Olá pessoal, boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, já vou testando o som, a imagem, tá tudo certo. Boa noite a todo mundo que está chegando. Quem estiver por aí me confirma se o som tá ok, por favor. Barbarella, tá joia, obrigado pela confirmação. Oi, Paula. Oi, Maria Cecília, legal que você está aqui. Oi, Bruna. Com certeza é o livro favorito de várias pessoas aí, principalmente em relação a Dostoiévski. Oi, Ana. Oi, Mônica. Vou dando um tempinho aí para o pessoal chegar, uns 5 minutinhos, como eu sempre faço, e aí eu começo, tá bom? Já vão se ajeitando, cada um no seu sofá, na sua cadeira. Boa noite, Gisele. Boa noite, Fernanda. Acho que o som está ok. A Evelyn também colocou aqui que está tudo ótimo. Maravilha. Então, mais alguns minutinhos, eu já começo a falar aqui do Crime e Castigo, o livro mais famoso de Dostoiévski. Oi, Alexandre, obrigado por confirmar o som. Boa noite. Você, como leitor e entusiasta de Dostoiévski, já esteja preparado aí para sua participação também. Oi, Jaime, boa noite. Então, eu resumo exatamente eu não vou fazer, mas eu vou acabar pegando alguns trechos, algumas passagens do livro para analisar. Seja bem-vindo à minha live, fico feliz que eu seja a primeira live aí para você, espero que você goste. Valeu, Alexandre, obrigado. Estamos aqui para as trocas. Mais um minutinho e a gente começa. Bom, eu vou aproveitando, já vou dando alguns toques. Essa daqui é a terceira live que eu estou fazendo sobre Dostoiévski. A primeira eu fiz um apanhado geral da vida do Dostoiévski, algumas questões centrais do seu pensamento, das suas obras. Na última quarta-feira eu fiz uma live junto com a Paula, que está aqui presente. A gente fez algumas análises sobre Memória do Subsolo. Oi, Paula. E aí, Ale? Beleza? E então eu estou fazendo essas lives todas as quartas-feiras sobre Dostoiévski e pretendo depois ampliar aí para outros autores, outros pensadores, outros livros, enfim. A minha ideia aí é continuar ampliando de pensadores, autores. Olha a Paula aí, gente, lá que eu fiz a Memória dos Subsolos na quarta-feira passada. Então a gente vai seguindo aí cada livro para falar um pouco. Obviamente que falar do Crime e Castigo do Dostoiévski não dá para abarcar tudo numa live tão curta de 1 hora. Na verdade, um pouco menos do que 1 hora, porque eu sempre gosto de deixar os 15 minutos finais para o pessoal poder interagir mais, fazer perguntas, comentários. Se a gente for pensar no Crime e Castigo, muito provavelmente ele daria um curso inteiro, umas 3, 4 aulas aí, um mini curso. Então, com certeza não dá para apresentar todas as interpretações possíveis sobre crime e castigo. Mas a ideia aqui é pontuar algumas questões
sobre Crime e Castigo, e eu espero trazer para vocês algumas pequenas informações novas ou alguma perspectiva nova sobre o livro, tá? Então eu espero trazer essa contribuição aí para vocês, para quem não conhece ou para quem já conhece. Oi, Lige, boa noite. Então a minha ideia é essa, poder trazer uma perspectiva nova para vocês, porque o grande mérito dos escritores, né, ou grandes clássicos, como é o caso de Crime e Castigo, é que você sempre vai reler e encontrar alguma coisa nova, né? Alguma informação que passou batida, alguma interpretação diferente, alguma sensação nova. E isso é o bacana também de fazer uma troca, como eu pretendo fazer com vocês hoje, porque vocês também poderão trazer para mim coisas novas que eu nunca tinha pensado sobre o livro, questões novas, diferentes. Então, eu estou super aberto aqui para comentários, para vocês participarem junto comigo. É assim que eu pretendo fazer sempre todas as lives, tá bom? Então, a minha ideia vai ser abordar algumas questões do Crime e Castigo e estarei ao dispor de vocês. Quem quiser comentar depois no meu Instagram ou no meu Facebook, trazer alguma questão, algum diálogo, fique à vontade, tá bom? Então vamos começar, que já deu aí os 5 minutinhos para todo mundo entrar e a gente pode começar a falar de Crime e Castigo de Dostoiévski. O Crime e Castigo, então, ele foi escrito em 1866, um ano após o Memória do Subsolo, e ele, de uma certa maneira, numa linha temática, ele vai ser como que uma continuação melhor elaborada e mais sofisticada de Memória do Subsolo. E que linhagem temática é essa? Se trata de todo o embate que o Dostoiévski vai realizar com os chamados nihilistas radicais existentes na sua época. Tá? Então, Crime e Castigo, ele tem um aspecto que é o aspecto, vamos dizer assim, mais filosófico, mais ideológico, se alguns preferirem esse termo, esse conceito, e por outro lado, nós temos também um aspecto social e cultural presente na Rússia da época do Dostoiévski. Tá? Então eu quero apresentar um pouco desse cenário para vocês, que eu já havia apresentado um pouco junto com a Paula, quando a gente falou de Memória do Subsolo. Vou resgatar um pouco algumas coisas aqui e a gente dá prosseguimento ao Crime e Castigo. Tá? Crime e Castigo foi o primeiro livro que eu li de Dostoiévski, então ele teve um grande impacto para mim. Eu acredito que seja talvez o primeiro livro que muita gente leu de Dostoiévski, e ele é considerado um romance trágico. Tá? Na verdade, Dostoiévski, por muitos críticos, ele vai ser considerado como um romancista trágico. Né? E o Crime e Castigo, ele vai ter uma questão que é muito importante, que é a questão do niilismo, a questão do mal. Como eu venho falando já todas as lives para vocês, para o Dostoiévski a questão do mal ela é fundamental. O mal ele tem uma presença, ele tem uma realidade. Né? O Dostoiévski ele vai trabalhar nessa questão da presença e da existência do mal na existência humana. Tá? Então, via de regra, a gente pode analisar os livros de Dostoiévski, principalmente Crime e Castigo, a partir de 2 eixos. O primeiro eixo é a maneira mais comum que se tem de analisar Crime e Castigo, que é um eixo, vamos chamar assim, horizontal, que é um eixo psicológico, né? Na qual você tem um personagem que comete um ato, que é o assassinato, e ele vai mostrar ao longo de todo o livro a dissolução, né, dessa personalidade do personagem, que é o Raskolnikov, até a sua completa desagregação, na qual ele vai ser resgatado, redimido, ou, essa é uma questão que a gente vai trabalhar, se ele é completamente ou não redimido, pela personagem Sônia. Então esse é o primeiro eixo que a gente pode chamar de um eixo psicológico ou antropológico. Tem um estudioso de Dostoiévski, que ele é pouco conhecido aqui no Brasil, que é um filósofo italiano chamado Luigi Parreison. Ele vai ter um livro maravilhoso escrito sobre Dostoiévski, e ele vai dizer que o Dostoiévski ele vai trabalhar numa linha que ele vai chamar de uma antropodiceia. O que isso quer dizer? Que a gente tem a teodiceia, que é a discussão do
como conciliar a existência do mal, o sofrimento humano, com a ideia da existência de um ser que é sumamente bom, onipotente e benevolente. Como conciliar isso? Né? Essa é uma grande questão que o Dostoiévski vai se debater ao longo de todas as suas obras, principalmente com Ivan Karamazov, na sua última obra. Esse filósofo ele vai dizer que o Dostoiévski ele vai trabalhar na linhagem de uma antropodiceia, ou seja, dos conflitos, da agonia, da perturbação interior de todos nós, porque Deus e o diabo lutam no coração dos homens. Então esse eixo horizontal é esse eixo psicológico ou antropológico. E um outro eixo que nós podemos analisar, Crime e Castigo, e a maioria das suas obras, é o eixo que alguns outros autores estudiosos da ortodoxia russa, eles vão chamar da pneumatologia. Isso, Alexandre, é esse mesmo. Filosofia, Romance e Experiência Religiosa. Acabei nem falando o título do livro. Luigi Parreison. P-A-R-E-Y-S-O-N. Depois, quem quiser, eu passo via escrito. Se alguém puder escrever aí, Luigi Parreison. Isso, Alessandro, obrigado. Então, o Luigi Parreison vai ser esse que vai falar da antropodiceia dostoiévskiana, analisando esse conflito, essa agonia no interior de todos os seus personagens, de todos nós na existência. Então, esse eixo antropológico, psicológico, e um outro eixo, que é um eixo vertical, no qual vai ser um eixo que alguns estudiosos da ortodoxia russa vão chamar da pneumatologia. Pneuma, que vem de um termo grego, pneuma, que é alma. Então, é um eixo da transcendência, é um eixo teológico, religioso, da relação entre o homem e Deus, entre o homem, o mal e o bem. Então, nós temos um eixo horizontal, um eixo vertical, na qual é possível analisar as personagens e as obras de Dostoiévski. Esse eixo é justamente o processo que o Dostoiévski vai procurar mostrar dessa passagem de todos nós, né, através das suas personagens, a passagem que todos nós poderemos invariavelmente passar através do mal, através do niilismo. Tá? Por quê? Porque a existência humana para o Dostoiévski, na sua materialidade, na sua naturalidade do corpo natural, da existência material, ela é uma existência de dissolução, desagregação, destruição. Esse é o movimento da existência humana que está imersa pelo mal. E esse eixo vertical que liga a Deus é justamente esse eixo da transcendência na busca de sair dessa materialidade, dessa existência do mal, rumo ao bem, rumo a Deus. Tá? Então, no meio entre esse eixo vertical, pneumatológico, né, da transcendência, e o eixo horizontal, psicológico, antropológico, no meio dele nós temos o eixo fundamental pro Dostoiévski, que é a questão da liberdade. Né? A liberdade para o Dostoiévski, que é a questão máxima de todo o ser humano. Tá? Muito bem, feita essa apresentação bem geral de como é possível analisar as obras de Dostoiévski, é preciso fixar mais uma coisa, relembrar mais um detalhe importante de Dostoiévski, que é a sua forma narrativa. Né? Dostoiévski vai ter uma forma narrativa, um estilo de escrita, uma forma de trabalhar que é única na literatura e que alguns vão se aproximar dessa maneira. Que forma é essa? Os seus personagens, eles não são apenas personagens de carne e osso, personagens psicológicos, mas eles são ideias, eles expressam ideias. Tá? Então, todos os personagens de Dostoiévski, eles são obcecados por uma ideia, enquanto personagem, enquanto criaturas, mas eles também vão expressar nas suas obras estas mesmas ideias. Então, todos os diálogos que existem na obra de Dostoiévski, e eles são muitos, né, justamente são esses embates de ideias no qual Dostoiévski vai desenvolver ao longo da narrativa as consequências máximas de todas essas ideias.
Então, o que acontece com os personagens na obra do Dostoiévski é não só o que acontece do ponto de vista humano, mas do ponto de vista das ideias. Tá? Então, essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque Raskolnikov, o personagem principal do livro Crime e Castigo, ele vai encarnar uma ideia. E qual que é essa ideia que ele vai encarnar e pela qual ele vai ser obcecado? Né? É uma ideia que é a divisão da humanidade entre os homens ordinários e os homens extraordinários. O personagem ele escreve um artigo no qual depois ele vai ter um embate com o personagem detetive, que é o Porfiri, sobre essa questão da divisão da humanidade nessas duas classificações, os homens ordinários e os homens extraordinários. Antes de entrar especificamente nisso, vem um contexto aí que é o contexto histórico de Dostoiévski. Né? Esse livro, quando ele escreve, em 1866, já em Memórias do Subsolo, que é do ano anterior, ele está no embate, como eu disse, com os nihilistas radicais, da década de 60. Dois são os nomes principais, que eu vou repetir aqui várias vezes, que é o Terentievsky e o Dobrylov. Esses dois, eles estão na cena russa, são escritores. O Terentievsky vai escrever um livro que vai ficar muito famoso, que é o Que Fazer, no qual vai ser um manual onde ele vai escrever quais são as melhores maneiras de se instituir o socialismo na Rússia. Tá? O Dostoiévski ele faz parte de uma geração anterior, que é a geração da década de 40, na verdade, duas gerações anteriores, né, que é da geração de 40. E essa geração do Dostoiévski ela foi profundamente influenciada pelo que vai ser chamado do socialismo utópico cristão. Né? Então, o Dostoiévski sempre foi muito crítico do socialismo, mas ele tinha uma certa abertura para uma ideia de melhoria social a partir dos valores morais cristãos. O Terentievsky e o Dobrylov, da década de 60, eles vão apresentar ao povo russo as ideias novas da década de 60, que vão ser uma concentração de várias ideias que estão existindo na Europa. Quais são elas? O utilitarismo inglês, a ideia do racionalismo e, principalmente, a questão do socialismo, que seria o socialismo ateu. Né? Então, nós temos aí várias teorias juntas que vão dar nesse niilismo russo. Tá? Vão apresentar uma forma de niilismo e de socialismo ateu. E o Dostoiévski ele vai se insurgir contra essas ideias do Terentievsky e do Dobrylov, tá? Porque ele vai ser contra a ideia da ciência como detentora de um saber último sobre o ser humano, sobre o uso da razão como aquele que vai ser capaz de eliminar todos os males da humanidade, e a ideia do progresso científico como aquele que também vai trazer a felicidade total e última à humanidade. Tá? Então nós temos toda uma ideia de progresso científico e racional, né, representado por essas duas figuras que vão trazer essas ideias que estão presentes na Europa naquele momento, e o Dostoiévski vai se insurgir contra essas ideias. E ele vai ter uma questão aí importante. Ele vai se insurgir porque ele vai dizer o seguinte: esses dois personagens, o Terentievsky e o Dobrylov, eles ainda têm uma questão para o Dostoiévski que é fundamental, que é a importância com o bem coletivo. O Dostoiévski vai dizer, ambos eles estão se desviando de um caminho que seria o caminho correto, que é o caminho da religião, que é o caminho da ortodoxia russa. Né? Então, para o Dostoiévski, os meios são incorretos, né? Mas os fins estão corretos, que é justamente o auxílio e a melhoria das condições sociais. Mas o meio ele é incorreto e ele pode provocar uma destruição. Então, o Dostoiévski ele vai escrever Crime e Castigo colocando na figura do Raskolnikov justamente as consequências possíveis, tá? Assim como ele já estava fazendo Memória do Subsolo, as consequências possíveis do niilismo russo, tá? De se eliminar qualquer possibilidade dos valores cristãos dentro do povo russo. Porque o Dostoiévski acreditava que os valores morais cristãos
da ortodoxia russa eram inerentes do povo russo. E, principalmente, a outra questão que o Dostoiévski está se debatendo aí é que todo esse ideal do chamado niilismo russo, através do racionalismo, do utilitarismo inglês e da ciência, é que eles diziam que o ser humano ele não tinha a liberdade. O ser humano ele era determinado pelas condições sociais que existem. Então, ou também, em alguma medida, por questões genéticas, que é uma teoria determinista, duas teorias deterministas que, elevadas ao extremo, existem ainda até hoje, né? Então, para eles, o Ternetievsky e o Dobrylov, que representavam esses nihilistas da década de 60, não existiria a liberdade e, portanto, o ser humano ele era um produto das relações sociais, do meio em que vivia. Tá? E o Dostoiévski, então, ele vai se insurgir contra isso também, porque, para ele, a questão da liberdade é uma questão inviolável de todo ser humano. Tá? Muito bem, feito esse apanhado geral, eu vou, inclusive, só adiantando para vocês, eu vou aprofundar mais essa questão do niilismo no próximo encontro, na próxima live, que vai ser sobre Os Demônios, tá? Porque no Os Demônios, que vai ser o terceiro livro dessa temática crítica nihilista do Dostoiévski, é onde ele vai radicalizar totalmente a sua crítica, tá? Então eu vou aprofundar um pouco mais no Os Demônios essa questão do niilismo, tá? Só que o que vai acontecer? Um pouco depois do surgimento do Ternetievsky e do Dobrylov, vai surgir uma terceira figura, que é o Pisarev. O Pisarev, ele vai ser aquele que vai pregar a ideia do egoísmo racional e hedonista. Ou seja, para o Pisarev, não era possível nenhum tipo de realização humana. Então, para ele, só poderia existir toda a destruição, a dissolução da tradição, do passado, da história, mas sem a possibilidade de colocar nada no lugar. Então, para o Pisarev, a humanidade ela não tinha nenhum fim último de possibilidades de construção de algo melhor após a destruição da tradição ou da história pregressa. E ele, o Pisarev, ele é quem vai escrever um artigo eu não lembro agora se é o Anais da Pátria, eu não lembro qual que é o jornal que ele vai escrever, a revista literária que ele vai escrever na época, mas ele vai escrever um artigo dividindo os homens entre homens úteis e os homens supérfluos, entre aqueles que são extraordinários e aqueles que são ordinários. Então, no Crime e Castigo, o Dostoiévski está transpondo um momento ideológico e cultural da sua época para o livro e desenvolvendo, trabalhando essa questão no Crime e Castigo, a partir da figura de Raskolnikov. Então, o Raskolnikov, ele tem essa ideia de que ele é um homem extraordinário. E o que é um homem extraordinário? É aquele que ele transgride a norma, ele transgride a lei e ele próprio cria novas leis. Certo? O homem ordinário é justamente aquele que obedece e repete a tradição e as leis colocadas. O homem extraordinário é aquele que derruba, transgride completamente as leis. Só que não são apenas as leis humanas. Esse é o ponto. São as leis divinas. Tá? E qual que é o modelo histórico de Raskolnikov, que era também o modelo histórico do homem extraordinário da Europa daquela época? Era Napoleão. Napoleão é essa figura histórica que Raskolnikov vai utilizar ao longo de todo o livro. Tem uma passagem no livro que ele vai dizer em relação a esses homens extraordinários que eu vou ler aqui. O verdadeiro soberano, a quem tudo é permitido, toma Toulon de assalto, faz carnificina em Paris, esquece um exército no Egito, sacrifica 500 mil de homens na campanha de Moscou e se safa de Vilna com uma piada. E depois de morto, constroem-se altares para ele, e assim tudo é permitido. Não, pelo visto, essas pessoas não são feitas de carne,
mas de bronze. E a ideia de Raskolnikov é que ele é este homem extraordinário, feito não de carne, mas de bronze. Então, a motivação para o seu ato, a motivação do assassinato de Dostoiévski, ela vai ser o que alguns autores vão chamar de uma motivação ideológica. Ele está intoxicado, obcecado por essa ideia. Quando ele começa a olhar toda a sua volta e ele analisa a existência da Aliena Ivanova, que é a velha agiota usurária, o que ele vai analisar? Ele vai dizer, olha, que pessoa é essa que só faz mal para os outros, se aproveita da situação de pobreza e de vulnerabilidade dos outros, né? Se aproveita do momento de fragilidade do próximo, ela guarda tudo para si, não compartilha nada com ninguém. Que ação boa esta mulher, esta velha agiota, faz para a humanidade? Absolutamente nenhuma. Ela é um piolho. Ela está ali unicamente para causar mal aos outros. Então, Dostoiévski, Raskolnikov, ele vai colocar para si a incumbência de eliminar a velha agiota, né, e eliminar essa pessoa da face da Terra. Por quê? Porque, segundo um cálculo utilitarista, com a morte de uma, ele está salvando inúmeras outras pessoas de sofrerem na mão dela. Tá? Barbarella, sim, também, exatamente. O homem extraordinário é aquele que também não vai sofrer a punição por suas transgressões, justamente porque ele está transformando as leis humanas e divinas. Tá? Então, o Raskolnikov, ele comete esse ato, e só que acontece o efeito colateral, que ele acaba matando a Lizaveta, que é a irmã da velha agiota. Posteriormente, ele vai descobrir que a Lizaveta, que era a irmã da velha agiota, ela tinha costurado a sua roupa. E ele começa a ter uma crise de consciência moral a partir disso, de ter, de forma colateral, assassinado uma pessoa inocente. Né? E a partir desse momento, então, é quando ele vai começar a entrar numa espiral de conflito interno, de pesadelos, né? E ele vai começar a ter a dissolução da sua personalidade. Tá? Por quê? Toda a questão de Raskolnikov, então, é ele provar para si próprio que ele é um homem extraordinário. Né? Só que ele não consegue fazer isso. Eu estou vendo que vocês estão colocando alguns comentários. Depois, quando eu abrir para perguntas, eu leio o comentário de vocês, senão eu perco o fio do raciocínio aqui, tá bom? Mas obrigado, gente, pelos comentários. Estou curtindo aqui. Então, o Dostoiévski, ele vai apresentar o Raskolnikov como uma figura trágica. E por que o Raskolnikov é uma figura trágica? Primeiro, porque o Dostoiévski, ele não é um autor maniqueísta. Ele não vai colocar o bem e o mal como polos absolutos, contrários e distantes um ao outro. Né? O Raskolnikov, inclusive, Dostoiévski vai apresentar ele como um jovem estudante que está na pobreza. Então, Dostoiévski, longe de eliminar qualquer possibilidade, né, de influência do meio social, ele coloca Raskolnikov vive na pobreza. Tá? Só que a ênfase do Dostoiévski não estará nessa linha de pensamento. Tá? A gente já chega lá. Então, o Raskolnikov, ele é um jovem estudante, está na pobreza e ele faz boas ações. Ele é colocado por Dostoiévski como uma boa pessoa. Ele não é colocado como um vilão, como nós estamos acostumados a ler na literatura maniqueísta. Né? Não, ele tem todo um processo em que ele está inspirado, ele está obcecado por esse ideal, por essa forma racional de pensar o mundo, e ele então age eliminando a velha agiota, pensando com isso estar realizando um bem para a humanidade, trocando uma vida por muitas. Né? E é muito interessante que o Dostoiévski ele tem um outro recurso
narrativo que ele vai utilizar em todas as suas obras, que é um recurso que é próprio do romantismo, só que ele vai utilizar de outra maneira, que é o recurso do duplo. Raskolnikov, ele vai ter dois duplos que vão mostrar exatamente os dois extremos, os dois lados do conflito interno que ele vive. De um lado, a sua moral está representada de forma mais absoluta na figura da Sônia, né, que é a prostituta que precisa cuidar da família do pai bêbado. E muito interessante porque Dostoiévski vai representar a Sônia como imaculada, apesar de tudo no qual ela está inserida, né, de toda a situação da qual ela faz parte. Né? A Sônia, o Dostoiévski, ele não vai colocar ela em nenhuma aura de mal ou negativa. Né? Muito pelo contrário, a Sônia é o duplo positivo de Raskolnikov. E o duplo negativo de Raskolnikov, aquele que vai representar o seu extremo do conflito interior, é o Svidrigaïlov. Não consigo falar direito o nome dele. Né? O Svidrigaïlov, ele vai representar o extremo. Tanto é que numa conversa de bar com este outro personagem, o próprio Raskolnikov, ele vai sentir asco e nojo de toda a narração das aventuras hedonistas que esse personagem tem. Por quê? Porque o Raskolnikov, apesar do seu crime, e por conta do seu crime, ele possui uma consciência moral. Então, esse é um ponto fundamental que o Dostoiévski traz para a gente. O Raskolnikov, ele não é um psicopata, ele é uma pessoa de consciência moral que entra no conflito após a realização do seu ato. E tem nesses dois duplos exatamente os diálogos que ele vai ter ao longo do livro, buscando uma forma de se restabelecer na existência. Mas ele não consegue. Ele é perseguido pela própria consciência. E o Dostoiévski vai dizer, ainda bem. Né? O Raskolnikov, ele vai representar para o Dostoiévski toda a consciência moral que nós temos e que vai entrar em conflito exatamente em relação a esse ideal nihilista. Tá? Por quê? Porque o Dostoiévski está mostrando um conflito entre razão e a moral. A razão, que é esse egoísmo racional de cálculo utilitário, e essa moral que tem o quê? A questão fundamental do Dostoiévski, que é o amor e o autossacrifício. Tá? Então, o Dostoiévski vai mostrar esse conflito interior do personagem. Né? Porque tudo aquilo que ele pretendia, né, segundo o seu discurso racional, era trazer um bem para a humanidade. E não é isso que vai acontecer. Tem um outro elemento importante aqui que eu comentei um pouco, e que eu acho que é interessante trazer para vocês, que não é muito comentado no livro, é o embate entre Raskolnikov e Porfíri. Tá? Como eu falei para vocês, o Dostoiévski ele vai ser completamente contrário às ideias das teorias do meio que influenciariam, né, a personalidade e o comportamento dos sujeitos. Nós temos aqui as teorias genéticas, as determinações, né, teorias sociológicas. Nós podemos colocar aqui também a teoria do determinismo psíquico com o inconsciente freudiano. E Dostoiévski, ele não vai ignorar as condições sociais. Porém, ele vai ter uma ênfase, sem dúvida alguma, muito maior na questão individual de cada um. Na decisão da liberdade individual de cada um. Tá? Inclusive, perto do final da sua vida, o Dostoiévski ele vai receber uma carta de um jornalista russo, no qual ele vai receber uma crítica muito contundente sobre essa ênfase que ele vai dar. Né? Hoje, contemporaneamente, nós temos uma tendência um pouco maior de pensar todos esses fatores de forma muito mais articuladas entre si. Né? Questões genéticas com questões sociais e com questões internas do próprio indivíduo. Né? Naquele período, década de 60, o que havia na Rússia era o ideal
né, a teoria de que o sujeito era completamente determinado pela sociedade e por questões mecânicas, por questões fisiológicas, né? Então, Dostoiévski ele vai se insurgir contra isso. Então, o embate que vai ter do Raskolnikov com o Porfíri, qual que é? O Porfíri, esse detetive, é aquele que vai acreditar que pela psicologia, ou seja, pela ciência, é possível deduzir inteiramente a personalidade, aquilo que é um ser humano, através do seu comportamento. E, de novo, como a gente comentou, eu e a Paula na live anterior, para o Dostoiévski, qualquer forma de objetificação, qualquer forma de resposta última sobre o ser humano, para o Dostoiévski, é exatamente destruir o abismo que nós somos. De reconhecer, né, esse abismo que nós somos e este mal que habita em todos nós. Então, o importante para o Dostoiévski é exatamente o movimento que Raskolnikov vai fazer ao longo do livro. E qual que é esse movimento? É um movimento que vai ser iniciado através de Sônia, quando ela vai apresentar o Evangelho, né, para o Raskolnikov. Lembra do eixo que eu falei para vocês, do eixo da transcendência? É justamente sair do mal, dessa passagem para o mal, que todos nós estamos imersos, isso é importante de frisar em Dostoiévski, todos nós estamos imersos nisso, e fazer essa passagem para a transcendência, para ir em relação a Deus, né? Essa redenção ela vai acontecer somente se o indivíduo ele for capaz de eliminar em si o ego, ou seja, o orgulho, que é o pecado capital principal. E o Dostoiévski, em alguns momentos, ele vai dizer que isso é algo quase que impossível. Por quê? Porque a liberdade humana é aquela que busca se afirmar sempre. O indivíduo, enquanto ser livre, busca se afirmar sobre tudo que existe em relação a tudo o tempo inteiro. Então, o reconhecimento da insuficiência humana é extremamente difícil. Esse é o ponto que o Dostoiévski ele vai se debater o tempo inteiro na sua obra. O reconhecimento de que nós somos insuficientes e que nós necessitamos, segundo ele, da presença de Deus preenchendo a nossa existência. Então, nós somos seres que estamos imersos na matéria, né? Nós somos seres abissais, que nós somos incapazes de conseguir dar conta de todos os nossos conflitos interiores. Então, a nossa razão, para o Dostoiévski, ela é incapaz de dar conta daquele ponto maior que é o sobrenatural em nós, né? Então, o Dostoiévski está trazendo para a gente esse possível caminho para a redenção só pode existir a partir do momento em que você reconhece essa insuficiência e essa fraqueza que todos nós possuímos. E com isso, reconhecer o mal que habita em todos nós. Ninguém tem o privilégio de não possuir o mal dentro de si. E assim como para o Dostoiévski, todos nós temos a possibilidade de atravessar o caminho do mal e escolher o bem. Tá? E essa vai ser a passagem de Raskolnikov ao longo de todo o seu livro. A dissolução da personalidade de Raskolnikov é exatamente o embate do orgulho, da razão de Raskolnikov com a sua própria alma, com a sua própria moralidade. E esse embate, esse orgulho, essa persistência nessa liberdade tirânica de tudo pode fazer, ele vai degradar, dissolver aos poucos o personagem. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que analisar Dostoiévski
tanto por um eixo psicológico, estou vendo aqui que vocês estão falando algumas questões de ego, superego, né, da psicanálise, mas também nós temos que analisar Dostoiévski pelo eixo da transcendência, da pneumatologia, da alma, da religião, da relação de um homem com Deus. Tá? Então, o Dostoiévski ele vai trazer um dado que é importantíssimo, que a gente vai aprofundar um pouco mais nos próximos livros, como Os Demônios, O Idiota e Os Irmãos Karamazov, que é a questão seguinte: a negação do mal, a negação dos conflitos é a possibilidade maior de decair no mal. É muito interessante isso que o Dostoiévski está trazendo. A negação do mal, da agonia que nós somos, ele é um passo a mais para cair no niilismo, para deslizar no mal. Então, o personagem de Memória do Subsolo, por exemplo, ele é um personagem agoniado. Aliás, todos os personagens de Dostoiévski são agoniados, porque eles percebem este conflito interior, né? Esta batalha interior de todos nós. E este reconhecimento, ele é o que vai permitir a possibilidade da passagem, da transição do mal para o bem. Então, o Dostoiévski vai dizer, ao contrário, a negação do mal que habita em todos nós, porque para o Dostoiévski somos todos pecadores, né? A negação da existência do mal, ela vai justamente permitir o advento da modernidade, e a modernidade é a crença no progresso, através da razão e da ciência, que seria capaz de prometer a felicidade e a harmonia universal aqui. Ou seja, a modernidade, junto com a razão e a ciência, para o Dostoiévski, ela eliminaria, né, ela negaria, na verdade, toda a maldade que existiria em nós, todo esse poço sombrio, esse abismo que temos em nós, eliminaria isso, negaria e colocaria então a razão e a autonomia humana. E para o Dostoiévski, o homem ele é incapaz da autonomia. Por quê? Porque ele é um ser de conflito. Ele é um ser de agonia. Né? Então, basicamente, o Dostoiévski ele odiaria todos esses coaches que existem hoje em dia, né? Que prometem a fórmula em 10 passos para a felicidade, em 10 passos para o sucesso. Por quê? Porque justamente vai negar a fraqueza e a insuficiência que habita, que existe em todos nós. Né? Então, o Raskolnikov ele vai trazer para nós, no Crime e Castigo, a ideia de que o crime ele não é somente um produto das situações sociais. Não é somente. Tem a ver? Tem. Mas para o Dostoiévski, não é somente produto das condições sociais, mas ela faz parte da chamada natureza humana, porque todos nós tenderíamos ao mal. Tá? Então, já está dando 8h15, então eu vou ler aqui alguns comentários que já foram feitos para falar aqui. Como eu falei, não dá para aprofundar, teria muito mais coisa para falar de Crime e Castigo e Dostoiévski, precisaria de mais lives, né? Só quero deixar avisado para vocês o seguinte, cronologicamente o próximo livro seria O Idiota, mas o que eu vou fazer? Eu vou inverter, eu vou trazer Os Demônios para aprofundar mais a questão do niilismo, aprofundar tudo isso que nós já vimos em Memória do Subsolo e Crime e Castigo hoje, tá? E aí depois eu vou passar para o Idiota, porque o Idiota e os irmãos Karamazov, eles se conversam, né? Então eu vou fazer essa pequena inversão. Na próxima quarta-feira eu irei falar sobre os demônios, tá bom? E aí eu vou aprofundar ainda mais essa questão do niilismo e da questão do mal para o Dostoiévski, tá? Então eu vou ler aqui alguns comentários que vocês colocaram e vocês já podem ir fazendo novas perguntas aí, tá? Deixa eu ver aqui. Fiquem à vontade aí para comentários, para sugestões. Vamos ver aqui.
A Daniela falou do famoso anime Death Note. Pode ter alguma, alguma semelhança, sim. O Alexandre falou do Bazarov. O Bazarov é um personagem que vai dar origem a toda essa terminologia, conceituação de niilista a partir do livro Pais e Filhos do Turgenev. Eu vou contar um pouquinho mais dessa história na próxima live, quando a gente falar do Os Demônios. O Woody Allen, ele é profundamente, viu, Jaime? Eu vi aqui o seu comentário sobre o filme do Woody Allen. Ele é profundamente influenciado pelo Dostoiévski. Não só um filme, mas vários filmes dele é baseado em Dostoiévski. E, inclusive, o Woody Allen, eu diria que ele é mais pessimista do que Dostoiévski. Tá? Na verdade, o Dostoiévski, ele seria pessimista se a gente fosse pensar unicamente no plano temporal, né? No plano histórico. Mas o Dostoiévski, ele tem um salto de fé para uma possível salvação no plano transcendente. Então ele é pessimista aqui, porque é impossível resolver os conflitos humanos, é impossível eliminar o mal da natureza humana, mas existe uma possibilidade de salvação para o plano transcendente. O Woody Allen ele já é mais pessimista, porque ele trabalha exatamente neste plano da história, do temporal. Tá? Vamos ver aqui. O Rafael falou que é o mal para Dostoiévski. Então, essa é uma resposta que eu não vou conseguir dar inteiramente agora, porque faltam pouco mais de 10 minutos para terminar a live. Mas no Dostoiévski, o mal ele não é apresentado de forma direta, mas de forma negativa. O mal ele é uma realidade negativa que busca uma positividade. O mal em Dostoiévski, eu gosto de usar a metáfora, e infelizmente é uma metáfora atual, né, de um objeto atual, que é a do vírus. O vírus ele se apropria, né, de um organismo ou dissolve. Então, o mal para o Dostoiévski ele é uma realidade negativa que existe e busca uma positividade, se inserir na realidade e, consequentemente, vai destruindo toda a centelha divina que existe em nós. Tá? Então, o mal para Dostoiévski ele é essa realidade negativa, destruidora e autodestruidora. Tá? Sim, o conceito de polifonia é importantíssimo na obra de Mikhail Bakhtin, que é O Problema da Poética em Dostoiévski. É um livro muito famoso e um dos principais intérpretes da obra de Dostoiévski. E essa polifonia é exatamente essas múltiplas vozes dos múltiplos conflitos que os personagens têm, não só consigo mesmo, mas também com os outros. Porque, como eu falei, não se trata unicamente do ponto de vista psicológico, mas do embate das ideias também. Então vamos ver aqui mais. A Sandra aqui. A negação do mal pela exacerbação do individualismo racional no neoliberalismo não seria o gatilho para a realização do mal, embora justificável pelo sistema? Então, essa é uma questão muito importante que, inclusive, o Everton, que é o Cores Tumultuosas, ele colocou no meu Facebook, na minha postagem, que a gente pode pensar que o Dostoiévski ele estava meio que prevendo toda a possibilidade de nós chegarmos aonde nós estamos hoje, que é a Escola de Frankfurt. Ela vai analisar também que é o conceito da razão instrumental. Né? Então, na dialética do esclarecimento, os autores eles vão fazer uma análise de como, e é a hipótese deles, né, de que o nazismo ele se estruturou através de uma razão instrumental. Então, esse extremo racionalismo ele vai se dar exatamente pela exacerbação do individualismo e também por conta do que o Dostoiévski vai, na época dele, colocar da ascensão, do surgimento do modo de produção capitalista, que vai colocar exatamente a questão do cálculo, né, dos números
na existência humana. Então, como nós estamos vendo hoje, né, todas as vidas perdidas, elas não passam de um número numa grande planilha. Ou seja, todas as vidas humanas, elas deixam de ter um valor em si. E para o Dostoiévski, isso é exatamente uma consequência do mal, né? O mal que é a eliminação do valor da vida humana através do extremo individualismo e do cálculo utilitário de todos os comportamentos humanos, né? É claro que quando eu estou usando aqui o termo utilitarismo, eu estou procurando me distanciar do utilitarismo em inglês de Jeremy Bentham, né? No qual ele fazia a teoria de procurar o maior, a felicidade para o maior número possível de pessoas, né? O que eu estou colocando aqui é um cálculo utilitário mais degenerado, vamos por assim dizer, mais vulgar, que é exatamente a estatização de todas as vidas humanas, né? Então você olha para as vidas humanas unicamente como números. Tá? Então, pessoal, se mais alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, temos ainda alguns minutos. Uma questão importante também, que é interessante a gente notar no Crime e Castigo, é a questão da Sônia. Ela vai permitir ao Dostoiévski esse processo de redenção. É o que o Dostoiévski vai trabalhar, que a ortodoxia russa trabalha, que é a ideia de metanoia, que é da conversão, né? Só que se a gente for reparar, e eu queria deixar isso exatamente para o final, como que o livro termina em Crime e Castigo, né? Raskolnikov, ele confessa o crime porque a sua consciência moral não suporta mais o ato do que ele cometeu, e ele reconhece que o que ele fez não foi pensando no prol da humanidade, no bem da humanidade. Muito pelo contrário, o Raskolnikov ele vai reconhecer que o seu ato foi motivado por desejos egoístas. Ou seja, ele queria somente provar que ele era um homem extraordinário, né? E inclusive no final do livro, ele vai colocar: sou um piolho, nada mais do que isso. Passei um mês inteiro importunando a providência, a fortuna, apelando-lhe para que testemunhasse que não foi para minha, por assim dizer, carne e luxúria que cometi o ato, mas por um nobre e digno fim. De todos os piolhos que existem na terra, eu escolhi exatamente o mais inútil, e depois de matá-lo, decidi tomar dele precisamente tudo quanto eu precisava para dar o primeiro passo, nem mais, nem menos. Matei um princípio, mas quanto a superar os limites, eu não o fiz. Permaneci do lado de cá. No final, matei a mim mesmo. É sensacional isso. Então, Dostoiévski vai dizer, esse reconhecimento de Raskolnikov, do mal em si mesmo, de que o ato dele foi movido por egoísmo, né? por essa, como é que ele diz aqui, né? Por essa carne e luxúria que cometia o ato, é o primeiro passo para a redenção. Esse reconhecimento do mal, né? Só que o fim do Crime e Castigo é como? Ele reconhece, né? Ele confessa o crime, ele vai para a Sibéria, é preso, a Sônia acompanha ele, só que a gente não vê uma conversão integral de Raskolnikov. Até o final do livro, ele continua se debatendo com Sônia e com a sua própria consciência. Ele não se converte inteiramente. Quando o livro termina, ele termina como? Dizendo, este foi todo o processo, todo o caminho do jovem estudante Raskolnikov. Agora, daqui para frente, será um novo processo, um novo caminho, mas sobre o qual nós não falaremos, deixaremos para uma outra oportunidade. E por que isso também? Porque a questão principal para Dostoiévski é mostrar exatamente a questão do mal e da natureza humana agoniada e perturbada que somos todos nós.
né? É muito interessante porque em algumas linhas da psicologia, principalmente o Freud, e nesse sentido o Freud é chamado de pessimista, né? Porque é exatamente o reconhecimento de que nós somos seres de conflito. E esses conflitos nunca vão se resolver, né? Então, isso é uma questão que está sempre presente na obra do Dostoiévski. Vou ler aqui mais algumas coisas que vocês colocaram. Vamos ver aqui. A Lige, que está achando interessante, obrigado, fico feliz. A Sandra, além do que a felicidade como objeto de consumo forjado longe da consciência autocrítica. Perfeitamente. Esse também é mais um desenvolvimento de tudo isso que a gente falou, da questão atual do neoliberalismo e que está ligado à questão da felicidade no consumo, né? Sabotinha geral. Sônia é a Lisa de Memória do Subsolo e Rodian é o Homem do Subsolo. Perfeitamente. Como eu falei, é um desenvolvimento mais elaborado e sofisticado da obra anterior dele, que é o Memória do Subsolo, né? Exatamente. Sempre tem uns paralelos entre os personagens de uma obra e outra, exatamente, perfeitamente. Logan Cardoso. Este homem extraordinário pode ser de onde Nietzsche bebeu para criar o Übermensch? Sim, existe uma teoria de que Nietzsche teria lido Crime e Castigo. A gente sabe com certeza que ele leu Memória do Subsolo. Muito provavelmente ele leu Crime e Castigo. A gente não sabe se ele chegou a ler outros livros de Dostoiévski. Naquela época a tradução demorava muito mais. Inclusive Nietzsche leu em francês a obra do Dostoiévski. Então é muito provável, sim, que Nietzsche tenha lido Crime e Castigo de Dostoiévski e ele vai se basear na ideia de homem extraordinário para desenvolver o seu próprio conceito de além do homem. Não usem super-homem, por favor. É uma tradução totalmente equivocada de Übermensch, tá? Agora, é óbvio que há muitas diferenças entre o homem extraordinário que está sendo trabalhado pelo Pisarev e a ideia de além do homem que é trabalhado pelo Nietzsche. Pelo menos nas interpretações correntes da filosofia nietzschiana, tá? O Jaime também acabou de colocar isso que eu falei. Eu vou ler aqui uma última questão aqui, porque falta só 2 minutos para terminar a live. Da Barbarella. Não sei se paralelos, mas sim desenvolvimento. Ele começa retratando o homem sem importância, depois o homem supérfluo e chega no homem do subsolo. Sim, é exato. A sua obra, essa temática, é um desenvolvimento desses temas e dessas personagens, tá? Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, mais uma vez a participação, comentários, perguntas. Eu tenho ficado muito feliz por toda a receptividade que vocês têm dado para mim, pelas participações, pelos comentários. Fico muito feliz mesmo por vocês estarem acompanhando o meu trabalho. Então vocês já sabem, quarta-feira que vem eu vou falar dos demônios, aprofundar essa questão do niilismo, aprofundar essa questão do mal, tá? E aí a gente vai continuando. Eu tenho aí pretensões de desenvolver todos os livros do Dostoiévski, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que eu estou sempre ao dispor de vocês. Quem quiser vir conversar comigo, é só puxar um papo. Não tem essa de, de repente o Thiago conhece muito, tal. Não tem nada disso, não conheço. Conheço um pouco, que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, quem quiser, fica aqui o meu convite para conversarem comigo, tá bom? Estou sempre ao dispor. Então, pessoal, muito obrigado, fiquem bem e lembre-se, quem puder, fique em casa e quem sair, se protejam, tá bom, pessoal? Fiquem bem, todo mundo, uma excelente semana para vocês. Se cuidem. E a live vai ficar aqui gravada durante 24 horas e vou tentar salvar aí também, tá bom? Um abração para vocês e se cuidem. Um abraço. Até.